Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Então já me sigam aqui no YouTube, também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. É muito importante dizer também que esse projeto só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida. Senão, eu não seria tocada a me mover neste projeto. O tema do vídeo de hoje é: o seu propósito nunca desistirá de você. Com o tema de hoje, Deus nos relembrará sobre a nossa importância no seu reino. Você nasceu para um propósito e mesmo que você tente correr, Deus dará um jeitinho de te trazer para o centro da vontade dele. Deus nos ensinará também sobre a importância de vivermos os nossos propósitos, sobre o que nos fará sabotá-lo, a maneira pela qual Ele nos protege, os nossos dons que dão pistas aí sobre o nosso destino e a consequência do não posicionamento. Hoje começaremos meditando em João, capítulo 2, versículo 1 até o 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou." A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: "Façam tudo o que ele disser." Tinham sido deixados aí 6 jarros de pedra com cerca de 100 litros cada um, e que serviam para as purificações que os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam: "Encham esses jarros com água." Eles os encheram até a borda. Depois Jesus disse: "Agora tirem e levem ao chefe da cerimônia." Eles assim o fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, os serventes sabiam, pois foram eles que tiraram a água. Chamou o noivo e disse: "Qualquer um serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora." Este foi o princípio dos sinais, e Jesus o fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e aí ficaram uns poucos dias. Esse evangelho de João, ele é muito rico e ele traz para a gente muitas lições acerca do nosso propósito. E eu gostaria de estudar com vocês passo a passo. Então vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento junto com seus discípulos. Aqui aprendemos que Deus sempre nos colocará em situações que fará o nosso propósito florescer. A palavra, o Evangelho de João, diz que Jesus foi convidado junto com sua mãe e com seus discípulos para aquele casamento. Quem é convidado é chamado a ir até um lugar. Então, você será convidado, convidada a lugares, a situações onde Deus quer que o seu propósito floresça, onde Deus quer que você abra os seus olhos para algo relacionado com o seu propósito. Deus sempre nos dará pistas do plano que Ele tem para a gente. Por isso a importância de a gente sempre estar atenta a todos os detalhes que acontecem na nossa vida, porque nada acontece em nossa vida por acaso, está ligado a um plano maior. Outra coisa interessante, que é válido dizer também, é que Jesus ele estava com seus discípulos. Os discípulos são pessoas que aprendem com o mestre, né? Então, talvez você ache que não, mas tem pessoas que estão aprendendo, que estão se tornando melhores, que estão aproximando de Deus devido ao seu posicionamento, devido a você estar vivendo o seu propósito.
Então, nunca duvide disso. Se você não der uma oportunidade a você mesmo de viver o seu propósito, se você não der o primeiro passo, Deus quer nos ensinar aqui hoje que você estará prejudicando outras pessoas que iriam ser beneficiadas com o seu posicionamento, com você estar vivendo o seu propósito. Porque o nosso propósito, eu vou falar daqui a pouco, mas o nosso propósito, ele vai muito além de nós. Ele está conectado com Deus, lógico, porque vai glorificar a Deus, mas o principal objetivo do nosso propósito é agregar, acrescentar na vida das pessoas. Então nunca duvide disso. Você está sendo o espelho, está sendo o exemplo de alguém e outra pessoa, alguém, está se tornando melhor por causa do seu posicionamento. Tem pessoas que estão recarregando as suas esperanças e não estão desistindo devido à força, ao Deus que eles veem em você, devido ao seu posicionamento, devido aos frutos do seu propósito que estão impactando na vida delas. Então nunca duvide disso. Continuando a nossa leitura. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Aqui nós aprendemos que além de Deus nos colocar em situações feitas, designadas para que o nosso propósito floresça, Deus também nos trará um problema que só você conseguirá resolver. No caso de Jesus aqui, o vinho acabou. E a mãe dele falou com Jesus, o vinho deles acabaram. E é muito interessante aqui na Bíblia a forma pela qual Jesus respondeu à mãe dele. Jesus disse: mulher, o que nós temos a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. É até estranho, né, para a gente imaginar Jesus respondendo à mãe dele dessa forma. Soou um pouco arrogante, mas nós aprendemos aqui algo muito importante e que nós usamos muitas vezes para correr do nosso propósito. Quando Deus nos revela o nosso propósito, nos dá uma missão, um desafio, a primeira coisa que nós tendemos é criar uma desculpa. Por quê? Porque nós temos medo do novo, nós temos medo de nos navegar, né? Começar um propósito onde o próximo passo está escuro. Nós temos muita dificuldade de caminhar num propósito, de caminhar numa promessa quando tudo está escuro. Nós gostaríamos que o nosso processo fosse claro para a gente, mas graças a Deus que ele não é claro, que a gente não consegue ver todo o nosso processo até a chegada na promessa, porque se Deus nos mostrasse, nós iríamos desistir, porque para chegar na grande bênção, às vezes não é fácil, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo, de todo o processo que nós precisamos passar para nos capacitar até a chegada dessa grande bênção. Então, por medo mesmo, nós tendemos a criar desculpas. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto porque é muito desconfortável. Nós não queremos dar aquele passo de fé muitas vezes. Nós somos medrosos. Ter um pouquinho de medo, ter um pouquinho de ansiedade é normal em qualquer situação. Mas esse medo, essa ansiedade, ela não pode ser tão grande a ponto de nos paralisar e de nos impedir de vivermos o nosso propósito. Então, essa reação aqui de Jesus, o jeito que ele respondeu à mãe dele é normal. Por quê? Maria sabia do potencial que havia em Jesus. Por isso que ela falou aquilo, por isso que ela deu aquele problema para ele, porque ela sabia que ele poderia resolver aquilo, que ele poderia operar um milagre com Deus para a resolução daquilo. Mas Jesus recuou na primeira instância e é o que nós fazemos quando Deus nos revela o nosso propósito, nos dá um problema, nos dá uma missão, nos revela uma promessa. A primeira coisa que fazemos é criar uma desculpa. Então, aqui, Deus nos mostrou claramente o instinto humano, né? Como nós nos comportamos.
Continuando a leitura. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam tudo o que ele disser. Aqui é como se Maria fingisse que não tinha ouvido ali aquela desculpa de Jesus e logo deu uma ordem aos que estavam servindo: façam tudo o que ele disser. Maria sabia do potencial de Jesus, que a desculpa dele não poderia pará-lo, que ele poderia resolver o problema daqueles que estavam ali na festa, que ele poderia operar o milagre. Você pode se perguntar: Fabíola, e quando eu não tiver uma Maria na minha vida? Uma Maria que vai dar um empurrãozinho para que eu viva o meu propósito? A primeira coisa que é muito importante nós fazermos é sempre orar para Deus, pedir que Ele envie as pessoas certas para a nossa vida, que irão nos direcionar para o nosso propósito, e que Ele tire todas as outras pessoas que estão nos atrasando também. Mas, se ainda assim você não tiver uma Maria, uma pessoa que te apoie, que te dê um empurrãozinho para você viver o plano de Deus, Deus sempre dará um jeitinho de nos dar esse empurrãozinho. Ele sempre nos colocará em situações que foram designadas por Ele, né? Que tem uma conexão com o nosso plano. Mas nós também devemos tomar a decisão de olhar isso, entender esse sinal e nos posicionarmos e darmos o primeiro passo. Então, mesmo que ninguém te apoie, e aqui é muito importante também, e baseado no que eu venho vivendo aí na minha caminhada com Deus, durante esse tempo de projeto, muitas vezes você não terá ninguém para te apoiar. Muitas vezes ninguém irá te aplaudir. E até mesmo pessoas nem vão te julgar. Vai ser você e Deus. Você terá um compromisso com Deus. E mesmo com aplausos ou até com críticas, você terá que seguir por compromisso e por temor a Deus. Então, não queira viver o seu propósito tendo o propósito errado, porque você irá se frustrar. O nosso propósito, ele tem como principal objetivo acrescentar na vida das pessoas e glorificar a Deus. Então, Deus sempre vai se tornar maior e nós temos que cada vez mais nos tornar menos para que Deus seja glorificado e para que Deus apareça. Se depender de sempre você ter pessoas te dando tapinha nas costas e te apoiando em tudo que você fizer, você não vai fazer nada, tá? Então saiba que, primeiramente, Deus sempre te enviará situações, palavras de bênçãos. Deus sempre te motivará a continuar. Ele nunca desistirá do plano que Ele tem para você e muito menos de você, porque você vale muito para Deus. Mas se você colocar as suas expectativas nas pessoas, você vai se frustrar. O nosso propósito, ele precisa ter Deus no centro, para que ele seja nutrido, né? Porque se você colocar outra pessoa no centro, outra coisa no centro, outra ideia, ou até mesmo se você quiser se vangloriar de tudo que está acontecendo, você vai se frustrar e o seu propósito não será duradouro e não irá impactar e ajudar as pessoas. Se Jesus não tivesse se posicionado e operado aquele milagre através de Deus, aquelas pessoas que estavam ali naquele casamento, elas não teriam visto o milagre acontecer. Então, se você desiste do seu propósito, se você não se posiciona para viver o que Deus tem para você, outras pessoas serão prejudicadas. Aquelas pessoas que futuramente iriam receber uma ajuda através de você, iriam receber uma palavra de bênção no momento mais difícil delas, iriam receber uma ajuda financeira de você, porque Deus te tocou a ajudá-las. Essas pessoas serão prejudicadas pela sua falta de posicionamento. Mas é muito importante dizer também que Deus ele está sempre procurando as pessoas que estão disponíveis para servi-lo. Então, isso não quer dizer que se você não se posicionar, Deus vai pegar o seu propósito e transferir para outra pessoa. Não é isso.
porque Deus tem um plano único com cada um de nós. Mas se você não quiser viver o grande plano que Ele tem para você, outra pessoa estará disponível e terá a coragem de viver esse propósito. E através dessa coragem, dessa iniciativa de outras pessoas, elas serão imensamente felizes e extremamente abençoadas pelo posicionamento delas. Infelizmente, nós que muitas vezes nos deixamos parar pelas nossas desculpas, pelo nosso medo, nós veremos essas pessoas prosperando em Deus e iremos reclamar. O que nos sobrará é apenas reclamar. Mas se você se posicionar, se você colocar dentro do seu coração que você nasceu para um plano maior, se você se aproximar de Deus, se você fortalecer essa relação que você tem com Deus, ler a Bíblia diariamente, conversar com Deus, com o Espírito Santo, que é o seu direcionamento diário que está dentro de você. Se você perguntar a Deus sobre o seu propósito, Ele te falará. E se você posicionar para viver isso, grandes coisas Deus fará através do seu primeiro passo. Continuando a leitura. Tinham sido deixados aí 6 jarros de pedra, com cerca de 100 litros cada um, e que serviam para as purificações que os judeus costumavam fazer. Aqui nós aprendemos que Deus sempre enviará os recursos necessários para que você chegue até o seu propósito e para que o seu propósito seja sustentado. Você não tem que preocupar com recursos. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer para sustentar, para manter esse propósito? Isso não é a sua responsabilidade, você não tem controle disso. E nós já aprendemos aqui que o que nós não temos controle já está no controle de Deus. Deus, Ele não quer que você se preocupe com recursos. Ele não precisa de muito, Ele precisa apenas da sua iniciativa para que grandes coisas aconteçam na sua vida. Continuando a leitura. Jesus disse aos que serviam: encham esses jarros com água. Eles os encheram até a borda. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao chefe da cerimônia. Aqui nós aprendemos que, para que vivamos o nosso propósito, isso nos exigirá coragem. A coragem de ser diferente no mundo de iguais. Tem uma passagem bíblica que ela diz que Deus nos fala, nos ordena: seja forte e corajoso. Então, a coragem e a firmeza, ela não depende de Deus, mas da gente, do nosso primeiro passo, da nossa confiança que tem que ser alimentada diariamente em Deus. Assim como Jesus foi corajoso de dar o primeiro passo, dê você também. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes a nossa realidade ela nos faz questionar se realmente é possível nós vivermos e sustentarmos esse propósito. Quando Deus nos dá uma promessa, então, onde a gente sabe o ponto de chegada, é muito difícil durante o processo se manter firme naquilo. Porque a nossa realidade ela sempre irá contrariar a promessa de Deus. Mas se você for forte, se você for corajoso, se você ser diferente de todos aqueles que se deixam paralisar pelo medo, se você se alimentar diariamente com a palavra de Deus, se você souber que quem realmente nos sustenta durante toda essa caminhada é Deus, que Ele sempre é maior, que Ele é o Deus do impossível, que nada para Ele está tarde demais, que o tempo dele é o perfeito, mesmo que nós não entendemos. Se você tiver essa audácia, Deus fará o milagre acontecer. Grandes coisas irão acontecer na sua vida devido ao seu primeiro passo. Então nós temos que ser igual a Jesus. Jesus viu que dentro daquele jarro havia água, mas aquela realidade não o parou. Ele não perdeu a confiança, a esperança no Deus maior, no Deus de milagre, que poderia transformar aquela água em vinho. Então, você também está preparado a dar o primeiro passo, a viver o seu propósito, mesmo todas as outras realidades, todas as outras situações, tudo que vier na sua vida estiver confrontando?
Se você tiver essa audácia de dar o primeiro passo, se posicionar e ser constante, Deus fará também o milagre, assim como ele fez aqui nessa passagem bíblica. E nós confirmamos esse milagre um pouco mais abaixo. Continuando a leitura, eles assim o fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, mas os serventes sabiam, pois foram eles que tiraram a água, chamou o noivo e disse: qualquer um serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Então aqui nós confirmamos que se você se posicionar, se você tiver a coragem e a disciplina de viver o seu propósito, de contrariar a sua realidade, o milagre ele acontecerá. E aqui nessa passagem foi dito que os que serviam aquele vinho para o chefe da cerimônia, eles sabiam que aquele vinho, na verdade, tinha sido transformado, porque antes não era um vinho, era água. Aqui nós aprendemos que o seu milagre ele será tão grande, o seu propósito ele é tão grande, que quando ele for realidade, quando ele acontecer na sua vida, as pessoas elas não terão dúvidas que aquilo vem de Deus, porque será algo tão grande que não tem como um ser humano fazer aquilo. Será algo extraordinário. Algo muito importante que é válido dizer aqui é que mesmo Jesus se recusando a princípio de operar o milagre, então Maria, sua mãe, deu aquele empurrãozinho para que o milagre acontecesse, porque ela sabia do potencial dele e que ele poderia solucionar aquele problema. Jesus ele fez aquele milagre, ele transformou a água em vinho, em um dos melhores vinhos, com o intuito de ajudar aquele noivo, de ter vinho bom para todos que estavam ali naquele casamento e principalmente para o chefe da cerimônia, né? Então Jesus ele tinha como principal objetivo ajudar, e o nosso propósito também é assim. O principal objetivo do nosso propósito, ressaltando mais uma vez, é acrescentar na vida do outro, ajudar o outro. Então, não queira começar o seu propósito com o propósito errado, porque nunca será sobre nós, mas sobre o Deus que nos rege e as pessoas que serão ajudadas através do nosso propósito. Seu propósito ele vai muito além de você. Queira se posicionar, que muitas pessoas serão abençoadas devido ao seu posicionamento. E Deus ele é tão grande que mesmo quando nós vivemos o nosso propósito, com o motivo certo, nós ganhamos notoriedade por causa disso. Não porque nós merecemos, mas porque como consequência, quando nós colocamos Deus no centro, quando nós somos um exemplo dele aqui na terra, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, essa relevância, ela vem de forma natural, porque Deus estará nutrindo isso. E Deus, ele é o dono da prata e do ouro, de tudo que existe nesse mundo. Então, priorize a pessoa certa, que todas as outras coisas te serão acrescentadas, porque o dono de tudo estará do seu lado. E sobre os dons, você sabe o que é um dom e quais são os dons de Deus? Um dom, ele é um presente de Deus. Então, se alguém te diz que você tem um dom de fazer algo, se sinta privilegiado, privilegiada, porque eles disseram que você tem um presente de Deus. Olha o que nos é dito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3 até o 8 sobre os dons. Pela graça que me foi concedida, eu digo a todos e a cada um de vocês: não tenham de si mesmos um conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Pois, assim como num só corpo temos muitos membros, e estes membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora sendo muitos,
somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. Temos, portanto, dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada. Quem tem o dom da profecia, que o exerça na justa relação com a fé. Quem tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Quem o do ensino, ensinando. Quem o do encorajamento, encorajando. Quem reparte, que o faça com simplicidade. Quem preside, com zelo. Quem faz obras de misericórdia, com alegria. Aqui nós aprendemos que nada que nasceu em você foi em vão. Nenhuma habilidade, nenhum talento, nenhum dom que Deus te deu deve ser desperdiçado, mas deve ser usado para glorificar a Deus, deve servir ao seu propósito para que Deus seja glorificado através disso. Os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos dons, eles nos dão pista sobre o nosso destino. Então nunca duvide que tudo o que acontece ao seu redor, as situações que Deus te coloca e nada dentro de você não esteja atrelado aí com o seu propósito. Nada que acontece com você é em vão. Você pode pensar aí, Fabiola, eu quero fingir que essa palavra não é comigo, eu não quero viver o meu propósito, eu quero ficar na minha zona de conforto mesmo, para mim tá bom. Olha o que Deus nos diz lá em Abdias, capítulo 1, versículo 4. Entretanto, ainda que você voe como águia, ou faça seu ninho entre as estrelas, eu a farei descer de onde você estiver. Oráculo de Javé. Mesmo que você ache um lugar bem distante e se esconda, finja que Deus não tem nada para você. O Espírito Santo, ele sempre vai te incomodar. Ele sempre vai te lembrar do grande propósito que Deus tem com você. Você não nasceu em vão. Você tem um propósito. Você só descobrirá ele quando você se aproximar de Deus e perguntar a Deus. Quando você descobrir o seu propósito, você se encontrará, você encontrará sentido na sua vida. E uma frase que se encaixa muito bem, né, com o que nós estamos falando aqui sobre propósito, da pastora Sandra Alves: o escolhido não tem escolha. Então, mesmo que você tente, Deus sempre te relembrará sobre o seu papel, sobre o grande propósito que Ele tem com você. E aqui é válido dizer também, e eu falei muito nesse vídeo, que se você desiste do seu propósito, se você não se posiciona para vivê-lo, outras pessoas serão impactadas, serão prejudicadas devido ao seu não posicionamento. Então é algo a se pensar. E não só por essa questão de ajudar os outros, mas como eu disse, quando você se posiciona, quando você vive o seu propósito, você se encontra. E nós precisamos de descobrir um sentido. Por que nós nascemos? É muito triste nós vivermos sem uma direção, sem uma missão, sem estarmos vivendo para algo maior. Então, você descobrindo o seu propósito, você fará mais por você do que para outras pessoas. Nunca duvide do grande propósito e do grande plano que Deus tem com você. Romanos capítulo 8, versículo 28. E nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Imagina que incrível! Todas as situações, todas as coisas ruins que acontecerem na sua vida, toda doença, toda perda, todo desemprego, tudo que acontecer com você cooperar para o seu bem. Nada será para a sua destruição, mas para o seu crescimento. Tudo no final te trará uma experiência melhor, te fará viver algo melhor. Isso é muito poderoso. E nós precisamos desse cuidado de Deus. Então, queira se posicionar, viva o projeto que Deus tem para você.
que além de você receber esse amor gratuito, que é enorme, Deus fará que todas as coisas cooperem para o seu bem e no final tudo dará certo. E nós precisamos disso. Sem Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem Deus, nós não nos sustentamos. Deus tem que ser o centro para que todas as outras coisas aconteçam. E nós precisamos, de uma vez por todas, receber essa palavra e acreditar que todos nós temos um plano em Deus e que nós precisamos posicionar para vivê-lo. Fabíola, como é que eu descubro o meu propósito? Pergunte a Deus assim como eu fiz, que Ele te responderá. E quando Ele te responder, se posicione, tenha perseverança, tenha disciplina na palavra, que quando você menos esperar, algo extraordinário de Deus estará acontecendo. E você vai ajudar tantas pessoas serão alcançadas por Deus devido ao seu posicionamento. E esse sentimento, essa gratificação, ninguém tira de nós. Isso é muito importante. Você nasceu para algo maior e outras pessoas dependem de você para que vivam o milagre também. Então nunca duvide disso. Você é grande, você é necessário, você é amado e Deus tem algo muito grande para a sua vida. E aqui neste vídeo eu não estou me referindo apenas ao propósito, ao dom da profecia, de pregar sobre a palavra, mas a palavra de Deus, ela também pode ser pregada de outra maneira, através de servir. Quando você serve alguém, você está sendo o exemplo de Deus e está colocando a palavra de Deus em prática, que é ainda muito melhor. Então, se você tem essa possibilidade de servir alguém, de ajudar alguém, de dar uma palavra amiga, de espalhar o seu testemunho sobre todas as coisas que Deus tem feito por você, de dar uma ajuda financeira, qualquer ajuda, qualquer dom, qualquer talento, qualquer habilidade que você tenha, ela pode engrandecer o reino de Deus e pode ajudar a muitos. Nunca duvide do grande potencial que você tem para acrescentar no reino de Deus. Meu Deus, eu agradeço por mais um vídeo que está finalizando, por todas as pessoas que entraram aqui nesse vídeo, que estão me acompanhando até agora, que o Senhor possa abençoar cada uma delas e que o Senhor nos abra os olhos a partir de então sobre o nosso propósito, que o Senhor nos coloque em situações que foram designadas para a gente, para que o nosso propósito floresça, que o Senhor nos envie recursos para manter esse propósito, que o Senhor, quando nós estivermos desanimando, que o Senhor envie uma palavra de bênção, para que a gente continue andando até a chegada à terra prometida da nossa promessa, que muitas pessoas, meu Deus, sejam abençoadas pelo posicionamento de muitos aqui. Muitas pessoas começarão a viver o propósito delas através dessa mensagem de hoje, através dessa semente que o Senhor está plantando no coração delas. Elas nasceram para um propósito e que elas possam, a partir de agora, enxergá-las com o olhar do Senhor. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crer, já está declarado e decretado. O que mais tocou na palavra de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações dos próximos vídeos. Deus abençoe sua semana.